Olá, meu nome é Juliana, sou psicóloga do Hospital Unimed e hoje vim aqui falar de um tema tão importante sobre Janeiro Branco. Quem cuida da mente, cuida da vida. Então eu vou abordar o tema de saúde mental que tem a ver com a campanha Janeiro Branco. Então o que é Janeiro Branco? É uma campanha que foi criada em 2014 lá em Uberlândia, dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre a sua saúde mental, a refletirem sobre suas vidas, o propósito da sua vida, dos seus relacionamentos, do seu autoconhecimento, de quantas pessoas se conhecem as suas emoções. É uma campanha que já é lei em vários estados e hoje ela se estende também a outros países, a diversos países. É uma campanha que surgiu por amor à humanidade. Então, colocando em máxima evidência a saúde mental, evitando ao máximo o adoecimento emocional mundial, em que nós vivemos. Normalmente, durante os meses existem várias campanhas em relação a câncer de mama, câncer de próstata, prevenção a diabetes, a pressão alta, normalmente questões físicas. E aí essa campanha veio para lembrar-nos que também somos seres de emoções e temos que olhar para a nossa parte emocional, porque nós somos seres humanos que temos emoções e as emoções elas comandam tudo. Então somos seres humanos, temos conteúdos psicológicos subjetivos e nossas vidas são estruturadas em torno de questões mentais, sentimentos, emoções, comportamentos, e tudo isso norteia as nossas relações, a nossa vida. Sendo, portanto, importantíssimo não desprezarmos a nossa parte emocional, a nossa parte, nosso sentimento, nossas emoções, nem de nós e nem das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós convivemos. Então, existem algumas reflexões da campanha. Quem cuida da mente, cuida da vida. Quem cuida das emoções, cuida da humanidade. Quem cuida de si, já cuida do outro. Autoconhecimento, isso também tem a ver com a sua saúde mental. O que você não resolve na sua mente, o corpo transforma em doença. E por que em janeiro? Porque em janeiro normalmente é o mês que nós fazemos planejamentos, É como se fosse uma página em branco em que nós vamos escrever o nosso ano. Nós fazemos planos, temos expectativas e então essa reflexão, iniciar o ano fazendo essa reflexão. Como que anda a minha saúde mental? Como que anda a minha saúde emocional? Eu estou observando, eu estou cuidando. Eu tenho alguns planos para esse ano, Planos às vezes materiais, financeiros. E será que a minha parte emocional está bem para eu dar conta de tudo isso? Vamos lá. Então, trouxe para vocês algumas estatísticas em relação a questões de doença. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é líder mundial com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade, com 9,3% da população, ou seja, 18 milhões já são a terceira razão de afastamento do trabalho no Brasil. 30% dos brasileiros sofrem com síndrome de burnout, que é um estresse devido ao trabalho, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. E a depressão também, muito grande no Brasil, cerca de 5,8% da população que tem a doença. E a tendência é cada vez aumentar. O que a campanha traz também muito é dar destaque no preconceito e na negação que muitas vezes nós temos em relação a falar sobre a saúde mental. Ainda é um tabu, infelizmente, já evoluiu muito, mas ainda é um tabu. E muitos ainda têm vergonha de falar, de pedir ajuda quando tem algum problema. Tem muito julgamento às vezes, como a gente ouve às vezes a palavra frescura,
pessoa é falta de ter o que fazer, falta de Deus, ou a própria pessoa, quando ela está com problemas, às vezes ela fala, não sou louco, para procurar uma ajuda, um psicólogo, um profissional especializado, como também um psiquiatra. Então, hoje em dia tem-se muito ainda preconceito, que é algo que a gente precisa vencer, que a campanha traz. Queria trazer também a definição de saúde de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então é um conjunto, né, da parte física, mental. E alguns fatores determinantes para o sofrimento psíquico, então. Temos que lembrar que às vezes já carregamos alguns fatores genéticos, né, às vezes alguma predisposição, por exemplo, para um alcoolismo, uma depressão. Então temos essa carga genética. Ocorrem perdas e lutos durante a nossa vida, adoecimento, conflitos familiares que muitas vezes vivenciamos desde a infância, estresse prolongado. Então esses são um dos exemplos e alguns fatores que às vezes auxiliam, né, a questão do adoecimento psíquico. Queria falar também, por exemplo, os gatilhos emocionais que levam normalmente a pessoa procurar o uso de substâncias psicoativas. Às vezes o uso e até, né, a recaída. Segundo pesquisas, então foram levantados alguns sentimentos, algumas emoções que impulsionam mais nesses comportamentos do uso das substâncias psicoativas. A raiva, a agressividade, a frustração, a ansiedade, a tristeza, a solidão, a depressão. Sentimentos que normalmente faz parte da nossa vida, vivenciamos. Mas quando estamos adoecidos, então a chance, né, de acabar a gente caindo num uso abusivo dessas substâncias. Lembrando que substâncias psicoativas, né, o álcool, as drogas, o tabaco. E muitas vezes no dia a dia não percebemos que às vezes aquela emoção ruim nos acompanha a vida toda e parece que é automático. Então eu vivencio aquela tristeza muito grande que nunca vai embora e eu acabei caindo nas drogas, por exemplo, e aquilo faz parte da minha vida e eu não tenho a noção de como viver de outra forma. Então, quis trazer essa questão dessa pesquisa, dessas emoções, né, esses gatilhos emocionais negativos que levam, para ter noção quanto o adoecimento psíquico leva a problemas, né, sociais, familiares, emocionais, e às vezes no trabalho, em relacionamentos, em contato com familiares. E eu vou falar um pouquinho agora sobre uma saúde mental equilibrada. Tentar explicar de uma forma, né, clara, que todos entendam, tentando trazer um pouco de informação para cada um se observar, se encontrar. Eu gosto de falar que, às vezes, assim, nós temos muito costume de ir ao médico, pedir aqueles exames, aquele check-up anual, de uns exames de colesterol, diabetes, aqueles exames de sangue que costumamos fazer, né? Aqueles exames assim, vou no cardiologista, vou no ginecologista, vou naquele clínico geral para pedir aqueles exames para ver se está tudo bem. Mas e a questão emocional? Será que tem exames, né, que a gente faz e sai algum problema emocional? Não, não sai em exame. O outro às vezes não enxerga porque está escondido dentro de nós. Então nós somos responsáveis, os únicos responsáveis por nos observar e nos entender e compreender como anda a nossa saúde mental. Então, para termos uma saúde mental equilibrada, é um conjunto de comportamentos, sentimentos e emoções. Não é uma coisa só, é um conjunto. Vou falar um pouquinho de cada um. Vou falar um pouquinho sobre as emoções. Existem emoções agradáveis e algumas desagradáveis, né? O amor, a tristeza, a alegria, a raiva.
o medo. Então, são algumas emoções que fazem parte de nós. Desenvolver o autoconhecimento, cada um conseguir se conhecer, entender como eu funciono em cada emoções, permitir essas emoções, saber o que produz, quais ambientes produz quais emoções em mim e como que eu ajo nessas situações. É importantíssimo. São questões de autoconhecimento. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas emoções. O amor, por exemplo. O amor, ele nos permite os convívios familiares, relacionais, a capacidade da empatia, que é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. O amor nos faz nos amar para poder o outro também nos amar. Se a gente não nos ama, é difícil o outro também nos respeitar, nos amar. O amor também traz uma coisa da preservação das espécies. Nós nos relacionamos, né? Temos filhos, então ele preserva essa questão da espécie. Traz também o sentimento de solidariedade, de ajuda com o outro. Então o sentimento de amor é importante, faz parte de nós, é necessário. Precisamos ter ele. A alegria é outro sentimento, é um sentimento muito bom. A alegria é um profundo bem-estar emocional. Ele, inclusive, aumenta a imunidade, previne doenças, né? Por exemplo, já tem pesquisas que falam que a raiva e o estresse ajuda, né? Diminui a imunidade e ajuda a desenvolvermos algumas doenças. Por exemplo, doenças do coração. E a alegria é o contrário. Então, a alegria, ela previne muitas doenças. A pessoa alegre, ela consegue lidar muito melhor com problemas, com doenças, com adoecimentos, do que uma pessoa que, por exemplo, onde o sentimento predominante é a raiva ou a tristeza. Então, a alegria, ela é muito importante para nós. Mas vamos falar dos sentimentos aí desagradáveis. Não vou falar ruins ou vou falar desagradáveis, mas importantes, porque nós somos seres humanos, temos que ter todos os sentimentos. Isso nos faz humano, esses sentimentos que nós temos. A raiva, por exemplo, a função da raiva é colocar limite. Ela é importante para nós, né? É importante eu sentir raiva. Vou dar um exemplo. Eu vivencio um relacionamento abusivo em casa, que me traz sentimentos de raiva. Esse sentimento é importante para mim, porque eu tenho que tentar, né, me livrar desse relacionamento, dar um jeito, resolver, tentar fazer alguma forma para não vivenciar mais esse relacionamento, né? O que importa, vamos falar, eu ter muito amor, muita alegria, sendo que eu vivencio também um relacionamento abusivo que me dá muita raiva e acaba produzindo muitos sentimentos ruins e levando ao adoecimento. Então, a raiva ela é importante nessa questão de colocar limite, do respeito com nós mesmos. Mas a raiva também, ela vem em alguns momentos e ela tem que passar, ela não pode ficar predominante. Importante compreender os motivos da raiva. Então, eu sinto muita raiva todos os dias. É importante entender por que você sente essa raiva. O que vem acontecendo na sua vida que vem fazendo você sentir tanta raiva. Identificar para lidar com a problemática. O sentimento tristeza. A tristeza ela nos convida para um lugar de profunda reflexão. É importantíssimo. É um sentimento que de repente o amor, a alegria não nos leva nessa profunda reflexão. Então a tristeza ela é importante para nós. Ela é importante para o crescimento nosso. Só que a gente tem que tentar identificar que existe a diferença entre a raiva e a depressão. A tristeza e a depressão. Então a tristeza ela faz parte do ser humano, ela é importante. Alguns momentos temos que sentir tristeza, nos permitir sentir a tristeza de algumas situações. Por exemplo, um luto. Se eu nego a tristeza de um luto, eu vou prolongar esse luto, eu posso entrar num luto patológico. Então, eu vou ter que vivenciar aquela tristeza. E
A depressão já é um adoecimento, uma doença, né? Então ela é aquela tristeza que vem e não passa e fica. E daí já precisa de um auxílio profissional. Mas a tristeza, muitas vezes na nossa sociedade, nós queremos, por exemplo, chorar simplesmente. Queremos sentir, por exemplo, aquele luto ou aquela perda de um trabalho. Então, eu vou ficar triste se eu gostava muito daquele ambiente, daquele trabalho. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem muito. Falam, pare de chorar, não fique assim, tenta. Mas às vezes é importante o choro naquele momento, que é para conseguir vivenciar aquela tristeza e passar. Às vezes só um apoio, né? Alguém do lado para ouvir, para dar um abraço, para dar um acolhimento. Aquele choro é importante, é o que a pessoa precisa naquele momento. Vou falar sobre o medo. O medo também é um sentimento desagradável, vamos falar, mas ele é importantíssimo para nossa proteção. Então o medo, ele nos protege do perigo. Nós precisamos ter para nossa sobrevivência. Por exemplo, nesse momento agora que vivenciamos a pandemia, o medo nos protege, né, da gente ficar doente. Só que o medo, ele também tem a parte negativa dele. Porque se eu tenho medo, e os medos são bons, mas o que não é bom é a gente fugir e não enfrentar diversas situações por medo. Então, fugir de situações em que eu tenho que lidar, resolver, enfrentar. Se eu sempre fujo, eu vou deixar que o medo me domine. E aí eu acabo que eu não enfrento certas situações e eu vou acumulando problemas. Lembrando que o excesso de medo aí nos lembra a ansiedade. A ansiedade e o medo, eles andam juntos ali, vamos falar, como a carne e a unha, né? Andam ali juntinhos, grudadinhos, né? O medo e a ansiedade. Quando nós temos muito medo, a ansiedade também está alta. Então, aí lembra-nos também o transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade já entra nos transtornos mentais, já entra no patológico, na doença. Precisa de tratamento, precisa de atenção. Então tem o medo normal que nos protege, que é bom para nós. E tem o medo, que é o excesso de medo, que é ruim, que isso nos faz mal. Lembrando sempre de enfrentar os medos que nós temos, que o excesso de medo nos faz mal. Temos emoções permitidas e reprimidas, dependendo dos valores familiares, religiosos. Por exemplo, certas, né, às vezes religiões, crenças, a raiva não pode existir. Então, quando eu sinto raiva, alguém me fala que é pecado, você não pode sentir. Só que lembrando que todas as emoções temos que sentir. Não podemos reprimir nenhuma emoções. E identificar o que causa aquelas emoções e lidar com as emoções, não reprimi-las. Tem a cultura da masculinidade, né? O homem não pode sentir medo. Às vezes, desde pequenininho, a criança já, né? O menino já vem, você é macho, né? Tá com medo? E como eu falei, as religiões, algumas que não posso sentir raiva. Essas questões, então, às vezes nos faz mal, né? Nos levam à repressão. Importante canalizar os sentimentos, aprender a olhar os sentimentos, então olhar para dentro e tentar, né, expressar, canalizar. Por exemplo, a raiva. O que faz muito bem lidar com a raiva? Extravasar, né? Situações assim, por exemplo, atividades aeróbicas, luta, corrida, coisas onde você vai colocar aquilo para fora. Às vezes uma arte, uma pintura, uma dança, atividades manuais, né? Dá um exemplo, eu gosto de lidar com madeira, vou lá, pego minha serra, pego minhas coisas e vou lá no quintal lidar com madeira. Ótimo, te faz bem, é terapêutico? Ótimo. Então, para lidar com a raiva, sempre tentar, né, colocar para fora e extravasar. A tristeza.
Quando sentimos tristeza, temos que tirar aquela tristeza, esvaziar. Então, chorar, falar sobre a dor, escrever muitas vezes. Porque às vezes não podemos falar com ninguém, às vezes não confiamos em falar com ninguém, ou no momento não temos ninguém para falar, expressar. E o escrever às vezes funciona muito bem. Nem que tenhamos que escrever, né? Dobrar e jogar no lixo. Isso já nos alivia. Colocamos para fora aqueles sentimentos ali, aquela angústia. O medo, identificar, né? Então, compreender aquele medo, ter informação sobre aquilo para vir o enfrentamento e tentar diferenciar sempre o medo fantasia da realidade. Às vezes criamos coisas na cabeça, fantasiamos situações que não são reais, né? E vivenciamos tanto aquele medo daquilo que nós criamos na cabeça que não é real. Então, identificar o medo real do não real, para poder enfrentar. Se eu já estiver adoecido emocionalmente, o que eu faço? Temos a rede de apoio, né? Psicoterapia ou psiquiatra, se necessário. Às vezes é necessário uma medicação, né? No caso de uma depressão, de um transtorno de ansiedade muito grande ou de um estresse muito grande. É importante pedir ajuda. E é isso que eu gostaria de passar para vocês então em Janeiro Branco. Espero que cada um reflita sobre sua vida, sobre a sua saúde mental e consiga esse ano fazer algumas mudanças importantes para você, envolvendo esses sentimentos, coisas que te dão prazer, reflexões sobre a sua vida, sobre a sua rotina, seu trabalho, suas relações. Obrigada!